Shabbat Shalom a todos, sejam bem-vindos novamente, sejam bem-vindos vocês também do vídeo, uma honra tê-los aqui novamente e agradeço a Deus por estar aqui com vocês estarem conosco aqui nesse tempo de renovação que nós estamos passando aí, é muito importante para que todos nós tenhamos um pouco mais da revelação de Deus na nossa vida, ok? Então vamos hoje, a nossa porção, hoje falar um pouco mais rápido e dinâmica, porque tem bastante coisa e bastante coisas interessantes aí para vocês. Embora não termine hoje, mas já fica um caminho bem adiantado para já a próxima paraxá, que eu já convido vocês na próxima paraxá, que a próxima porção que vocês venham a completar, que nós vamos iniciar no dia de hoje, ok? Então a nossa porção é Terumá, contribuição, Êxodo 25, 1 a 27, 19, 1 Reis 5, 26 a 6, 13 e capítulos 3 e 4 do Marcos. Pronto? Podemos começar a nossa viagem de hoje? Tá bom. Pessoal, essa aqui é uma porção onde muitos se pegam em fazer doações, pedir ofertas, pedir isso, pedir aquilo, ok? Vamos nos desarmar, que eu não vou falar nada disso. Não vou falar nada disso. Quem quiser doar, tem o Pix aí embaixo, tá? Para vocês. Poder nos ajudar e tudo mais. Nós vamos explicar algumas coisas aí no caminho. Se você se sentir tocado pelo Espírito Santo e puder nos ajudar, ótimo. Se não, aproveite a viagem do nosso ensinamento de hoje, do que a porção traz para o dia de hoje, e seja abençoado e feliz. Ok? Vamos lá. E se você doar, obviamente, que multiplique na vida de vocês. Ok? Triplique, né? Quadriplique. Tá? Em nome do Senhor Jesus. Bom, vamos lá. Vamos partir de um princípio. Deus criou tudo. Todo mundo concorda com isso daí, concorda? Tudo bem? Sem dúvidas? Beleza. Deus criou tudo. Se nós voltarmos para o primeiro capítulo do livro de Gênesis, ok? Voltarmos ao princípio de tudo, cada coisa que Deus fazia, Ele via que era bom. Ok? Ele via que era bom. Cada coisa que ele criava, ele via, é bom. Então vou adotar. O que é bom, eu adoto. E bom. E assim ele formou tudo que nós temos até o dia de hoje. Okay? Então nós temos que fazer questionamentos da seguinte forma. Como a porção ter uma significa contribuição, alguns falam que é oferta, que é, enfim, uma forma de angariar dinheiro, alguma coisa nesse sentido, porque sabe como é que o homem é, né? O homem é doido por dinheiro. Pode estar convertido em Cristo, aquele negócio todo, mas a natureza dele vai estar sempre focada no dinheiro. Tá? Então vem esses neopentecostalismos por aí, que só quer todo mundo rico, sendo que a palavra de Deus mesmo diz sobre a riqueza, onde está a riqueza, não é neste mundo. Então, sabe, não vou entrar nesses detalhes aí, porque é perder tempo. Que tem quem adore ser rico. Adora a riqueza e não a Deus. Usa o nome de Deus para ficar rico, porque adora a riqueza muito mais do que Deus. Só o resumo da ópera por aí. Mas vamos aqui, porque hoje, como eu falei, o assunto é longo e precisa de detalhes, então a gente precisa estar bem focado. Vamos lá. Então, como a porção Terumá é uma contribuição, e logo de cara, o Senhor fala assim, que seja trazido com alegria. Semana passada, na porção semana passada, eu falei, aqueles que querem ajudar a gente, mas que tragam com alegria. Não com peso, eu tenho que dar dízimo, eu tenho que dar oferta, eu tenho que... Não tem que dar nada, para ninguém. Não é só conosco, não. Qualquer igreja que se interpuser com a palavra de Deus,
contigo, dizendo que você tem que dar dízimo, tem que dar oferta, e amarrarem de forma como se fosse uma obrigatoriedade, já errou. Porque você tem que trazer com alegria. Não tem aquele negócio, a oferta aqui que você vai ver a resposta dali, isso é condição. Deus não fez condição com ninguém. Deus não falou, tragam com alegria a minha casa. Jesus ainda chegou e ainda falou assim, se você tiver uma pendência, não entregue o dízimo, deixa de lado ali, ó, esperando até você resolver a sua pendência. E o que o mundo mais hoje tem, se chama pendências. Se for seguir a ferro e fogo, né, a pingo da letra, as igrejas estariam falidas hoje. Não tem nenhuma aberta hoje. Nenhuma. Porque o que tem de pendência de pessoas com pessoas, o próprio ser humano com o próprio ser humano, com o seu semelhante, dízimos e ofertas ficariam amontoados do lado do altar. Pra você ter uma ideia. Você tem uma ideia. Por aí já fica a dica do que tem aí de revelação pelo caminho de vocês aí. Ok? Voltamos aqui. Se tudo foi criado por Ele e é bom, ok? Fica uma pergunta de que assim, como fazer o meu melhor dentro do que é bom de Deus? Olha a pergunta. Porque muita gente aí, vamos conversar um pouquinho agora sobre pedagogia empresarial. Podemos ver aí que usam alguns conceitos, né, de dinamismo de grupo, de lideranças, disso, daquilo, fortalecimento de... Mas já perceberam o grande erro pedagógico que existe nos últimos anos, vamos dizer, nas últimas décadas aí, que eu tenho presenciado, pelo menos, a preocupação de se formar líderes. Já perceberam isso? Exacerbar. Você é líder, você tem que ser líder. Ou liderança, quem é o líder? Quem é isso? Mas poucos se preocupam em formar grupos. Para que você tenha um líder natural, primeiro você tem que ter um grupo. Dentro do grupo vai surgir o líder naturalmente. Não é aquele que manda mais, o que tem mais... É o que tem melhor capacidade de direcionamento para conduzir aquele grupo. É a mesma coisa. Qual é o melhor? Dentro do bom de Deus. Tem gente que se esforça a vida inteira e não alcança a liderança. Porque o trabalho dela é muito superior a de um líder. Fazendo aquele arroz com feijão que ninguém quer fazer, já é mais que um líder. Já é mais que um líder. É aquele trabalho chato que ninguém quer fazer. Nem o líder. Porque o líder está ocupado em mandar, em liderar, fazer isso. Aqueles conceitos que a gente já conhece, de utopias, né, enganando pessoas, aquela brincadeira toda, e não deixando a pessoa nem se desenvolver como profissional ainda. Mesma coisa, Deus criou tudo. É a mesma coisa, você chega na empresa hoje, já está criada a empresa. Já está formada, já está constituída a empresa. As lideranças vão acontecendo de acordo com o próprio crescimento da empresa. Que até lá, então, é a ideia do dono e uma meia dúzia de funcionários, vai 1, 2 funcionários, depois ela vai crescendo. Depois vão surgindo os próprios líderes em cima disso. Mas primeiro formou um grupo. O empregado e o dono da empresa. Mesma coisa, hoje em dia, multinacionais não se preocupam com grupos. Só quem vai assinar vai ser o responsável por carregar a bucha. Mas não olham para a necessidade da uniformidade do grupo.
E é nisso daqui que Deus traz muito desse trabalho da contribuição. Que ele não pediu para o líder. Ele pediu para a comunidade inteira, para o grupo chamado Israel, que trouxessem o que era necessário para a construção do tabernáculo. O que era necessário, deu lá o material: ouro, joia, prata, bronze, tecidos, couro, madeira, tudo que era necessário. Esse aqui é o que precisa. Está aqui. O que eu preciso para construir meu santuário? Para vocês, para mim habitar no meio de vocês. É para uso de vocês? Não. Porque só um podia entrar no Santo dos Santos. Uma vez por ano, ainda por cima. Só um no Santíssimo. Só um. Um único dia. E uma única pessoa. Passear nos pátios do tabernáculo? Não. Somente os levitas. Mas a população que investiu o dinheiro todo ali, o material, todo aquele negócio, não, vocês viram ficar pronto, não viram? Mas entrar vocês não podem. Mas vocês contribuíram para isso. Vocês deram o seu melhor. Dentro do que é bom. É bom para a comunidade ter esse tabernáculo. Mesma coisa hoje em dia. O que você tem feito para fazer o teu melhor dentro da criação de Deus? Do que é bom, do que o mundo, que ele olhou e falou assim, a natureza. Por exemplo, deu árvores, deu produção, né, relva, aquela coisa toda, para que a gente tivesse o quê? Alimentos. No dia de hoje. Ah, mas homem planta. Mas quem faz germinar é Deus, filho. Esqueceu do ensinamento de Cristo? Você vai dormir, mas a planta está trabalhando lá e Deus está trabalhando em cima dela, para que você tenha alimento. Então, dentro da tua capacidade, o que você pode fazer de melhor dentro do que é bom para Deus? Esses questionamentos começam a nos questionar, porque nós temos que também fazer o seguinte: qual é o esforço que o homem está disposto a realizar para revelar Deus neste mundo? Qual o esforço? Veja que nós estamos partindo sempre do mesmo princípio do que Deus criou que é bom, do que você pode fazer melhor dentro desse bom. E qual é o esforço que você pode fazer nesse mundo para revelar que Deus está presente? Não foi Ele que criou? Então eu preciso revelar para todas as pessoas que Ele está presente em tudo. Ok? Não é simplesmente pegar a frase lá que Deus acima de todos, né, de tudo e todos, aquele negócio todo que faz aí de jargão político. Não é política. Não é momento político, é um momento de verdade. Deus está acima de tudo e de todos. Não é só parte, não, é tudo e todos. Deus está acima de tudo e todos. Então, dentro dessa situação, o que nós podemos fazer para revelar Ele neste mundo? Que tipo de contribuição nós podemos fazer? Porque nós já vimos que o mundo está sendo comandado por pessoas que não creem em Deus. Já perceberam isso? Ah, mas a palavra de Deus não está sendo levada. Está sendo ridicularizada. Por causa dessas pregações de que você vai ser rico, o Deus da guerra, o Deus da batalha, o Deus que vai te prosperar disso, o Deus que vai te... Sabe esses discursos, esses slogans? Ah, vai na minha igreja que lá você vai ser abençoado, aquela coisa toda. Esses slogans para captar desavisados que estão indo por uma arapuca. E não é nem com prostituta. Porque se você olhar no livro de Provérbios,
Se ainda fosse com uma prostituta, seria fácil. Estão indo com mulheres adúlteras. Com igrejas adúlteras, que adulteram a palavra, adulteram o ensinamento, adulteram as coisas, e o próprio livro de Provérbios ensina. Vão te levar para a morte. Está lá. Está escrito lá. Não preciso ficar aqui e ficar degladiando muito mais em cima disso. Só você ir lá. Então, pessoal, tem muita coisa acontecendo hoje que nós não estamos revelando Deus nesse mundo. Como Criador, como realmente a posição dele como Deus. Tem gente que não está nem valorizando. Sabe que ele existe. Não, mas o outro santo lá é melhor. Não tem ninguém melhor do que Deus. Ele é único. E para começar, ele é o único Deus vivo. É o único Deus vivo. Isso nós já sabemos. Então nós temos que entender, quando nós chegamos em certos momentos dessas decisões, do que eu posso fazer de meu melhor dentro do que é bom para Deus e que ao mesmo tempo eu revele essa identidade. Muitas vezes batemos em um problema seríssimo que se chama os nossos próprios limites. Nós estipulamos aquele limite para que a nossa zona de conforto seja mantida próxima. Então, muitas vezes, a zona de conforto está tão próxima do seu limite que é como se você estivesse sentado no sofá e simplesmente você levantou. Porque se der algum problema, você senta de novo, já cai sentado no sofá. Esse é o teu limite. Poucos são aqueles que são ousados. E nós estamos vendo pela propagação do mundo. Pelas injustiças sociais, pela injustiça jurídica que vem acontecendo na última década, que vem cada vez mais. Se ele é um Deus de justiça, por que nós estamos tendo tanta injustiça? Porque ele não está sendo revelado nesse mundo e a palavra dele não está sendo ouvida. São esses sinais que todo mundo pede sinal, pede isso, pede aquilo, está claro. Está mais do que evidente. Outros também que nós podemos colocar, eles limitam ou condicionam com que as pessoas fiquem dentro dos seus próprios limites ali. Por exemplo, nós estamos falando de liderança agora há pouco. Às vezes aquele grupo quer crescer e às vezes o líder não deixa. Porque ele não tem capacidade de administrar algo maior que o grupo está começando a forçar para sair, para aparecer, expandir os horizontes, conquistar novas esferas. Mas o conceito liderança impede que o grupo se expanda. Você começa a criar conflitos, empresas vão começar a perder funcionários, desânimos, disputas internas, rixas, discussões. Como é que fala? Ambiente não benéfico. Né? Se for uma empresa que a gente faz capelonia empresarial, a gente percebe muito disso daí. A gente apazigua esse tipo de trabalho em algumas empresas, justamente porque vem desse tipo de situação. O líder não está pronto para ser líder. Ou a liderança dele limita as ações de prosperidade, não de pessoas, mas do próprio grupo. São essas pessoas que de repente, tipo assim, olha, tem que pregar Deus dessa forma. Tem que pregar Deus assim. Vocês já perceberam que tem certas igrejas que você vai, parece fórmula. Você só muda o nome da placa lá fora. Mas o mesmo cara gritando lá, a mesma forma de gritar, a mesma forma de se expressar, parece que é mecânico a pregação. Parece que é mecânica. É daquele jeito, tem que ser daquela forma. Não, porque o Espírito Santo manifesta desse jeito. Cara, se o Espírito Santo é cópia, então, desculpa, perdeu-se todo o sentido de fazer uma pregação.
Se o Espírito Santo é copiado, olha, manifestou daquela forma lá, então eu vou copiar ele. Deixa o Espírito Santo manifestar na sua vida, poxa, para você pregar. Está vendo como são essas lideranças de hoje em dia? Tem gente que quer assumir, de repente, uma liderança de uma igreja, a liderança de uma empresa, de um cargo de uma empresa, alguma coisa nesse sentido, uma diretoria, uma gerência, mas não está preparado para administrar grupo. Ele pode ser bom tecnicamente, mas e o grupo? Ele tem esse perfil, essa característica de realmente conduzir grupo? Se ele é um técnico, ele é bom estar dentro do grupo, não como líder. Ele tem que conhecer técnica, mas não ser técnico. Deixa para dentro do grupo. O trabalho dele é muito mais disperso como liderança. Ele tem que ter a equipe colaborando com ele para que ele veja horizontes. É uma coisa aqui. Eu estou vendo uma empresa. Ela é boa. É isso que a gente fala, uma empresa boa. O que você pode fazer melhor dentro dessa boa empresa? É uma coisa aqui. O que você pode fazer, como que você pode contribuir do seu melhor para o que é bom para Deus? Tem esse trabalho sendo feito. E uma das coisas que a gente usa muito, está aqui, ó. Capítulo 4, palavra do semeador. Todo mundo conhece a palavra do semeador, não precisa nem abrir, já está no capítulo 4, depois vocês olham. Está lá. Que ele fala assim, que a pergunta que ele tem que fazer, como você está semeando o amor de Deus? Hoje é só questionamento essa porção. Como você está semeando o amor de Deus? Se a gente olhar os próprios ensinamentos da parábola do semeador, nós podemos começar a fazer perguntas da seguinte forma: você somente e apenas semeia ou contribui? Para quem prepara solo, só? Por exemplo, você tem aquele que é o líder, seja o pastor, seja o chefe na sua empresa lá, seja gerente lá, não importa a posição que ele ocupa de liderança. Você só vai fazer alguma coisa para agradar ele? A pessoa? Ou você vai ter que abraçar tudo? Deus não criou as coisas só para ele. Criou para nós. Não criou para uma pessoa. Criou para todos nós. Concorda? Então, você está fazendo só para agradar o líder? Para você cair nas graças dele? Ou você vai contribuir para o todo? Que tipo de semente é essa que você está jogando? Que tipo de amor de Deus é esse que você está semeando aí? Sim, de amor de Deus. Porque tudo que nós fazemos é por amor a Ele. Qualquer outro tipo de conversa diferente dessa, anátema. É para benefício próprio. Só isso. Só isso. Na segunda semente, na primeira jogada que a gente fala, né? Joga na beira do caminho, né? Aquela branca. Você por acaso, joga as tuas sementes, joga essas sementes de Deus, como se estivesse jogando pela para os porcos? Você vai falar de Deus sem preparar o caminho antes? Se a pessoa realmente está disposta a ouvir? Ou você dá mais um daqueles que chega, bate na porta, olha, tem uma palavra de Deus para a sua vida? É assim, e a pessoa não está nem aí para isso? Você não preparou o caminho, filho? Você não preparou o solo para a pessoa receber a palavra? Você bem chegou lá, olha, Deus não vai te abandonar. Prepara o caminho, filho. Prepara o caminho. Você vai semeando assim, quando vai jogando pela para os porcos.
Somente bom entendedor vai saber dessa, como ele mesmo fala. Né? Outra que a gente fala, aos que semeiam em coração de pedra, se divorciam de Deus, mas não se divorciam do mundo. Porque querem a riqueza do mundo, mas não querem obedecer à lei de Deus. E lá vem um apóstolo de novo falar sobre lei. Pessoal, vou dar só uma vírgula aqui, para você que fica criticando aí sobre lei. Daqui a pouco vai ter uma revelação sobre lei, que até agora não foi colocado em lugar nenhum. Hoje é inédito. Você que está nos acompanhando aí, que já nos acompanha, pode preparar caderninho aí, papel e lápis, que hoje é inédito. Você vai ver como as leis continuam vigentes até os dias de hoje e você nem sabe. Aguenta aí, bom? Vamos lá. Então, esses que semeiam em coração de pedra também não prepararam o caminho. Porque eles têm que assumir um namoro, um noivado, um casamento com Deus. Então vamos chegar aí a noiva, aquele negócio todo. Mas peraí, para chegar na noiva você não tem que namorar antes, não? Saber quem é a família dela. Você chega assim, né, aquela vai ser minha noiva hoje, acabou, vamos lá, e começa o negócio. Olha a quantidade de divórcio que nós temos hoje no mundo. Tudo por quê? Coração de pedra. A própria palavra de Deus diz isso. Tudo coração de pedra. Todo divórcio é coração de pedra. Não, porque eu não amo mais, não sei o quê. Ah, não ama mais? Você não ama mais seu semelhante? Então você não ama Deus. Conjugação fácil. Presta atenção. Aos que semeiam nas igrejas, mas o título sufoca qualquer crescimento. Por que disso? Vocês já perceberam aqueles caras? Sou pastor. O cara não dá 2 gemidos lá que... Não, foi consagrado pastor, já autoridade. Autoridade eclesiástica, já quer andar com carteirinha, crachá, aquela coisa toda. Já quer dizer para todo mundo, eu sou pastor, aquele negócio todo. Cara, eu entro calado, às vezes, em muito lugar. Se não olhar na jaqueta que eu uso da moto, alguma coisa, ninguém olhar o meu anel, alguma coisa nesse sentido, eu entro muito e saio calado em muita igreja. Ninguém sabe nem que eu sou. Não preciso disso. Se eu estou numa igreja, já sei quem está lá, quem é um líder lá. A não ser que eu sou convidado para fazer alguma pregação, alguma coisa, peço permissão ao líder para poder fazer a obra de Deus, o trabalho que é destinado a esse objetivo. Mas já percebeu que às vezes o título atrapalha? A busca pelo título atrapalha? Ah, eu quero ser pastor. Olha, no auxiliar do pastor, aquele pastor, essa igreja aqui tem salário. Assim de gente aí correndo atrás de igreja que paga salário. Quando você pega uma igreja como a gente, aqui simplória, que não tem salário cada um por si, aquela brincadeira toda, mas Deus abençoando a todos nós sempre, o cara não vem aqui. Não quer nem saber da gente. O cara não quer saber da gente. O cara não tem salário. Agora tem muita gente que procura grandes igrejas por aí, atrás de quê? Salário. E todas aquelas mordomias e tudo mais. Não é um espinho? Nós vimos aí dentro da passagem do sermão, o quê? Aquele que semeia joga pedra para os porcos. Na beira do caminho. O coração de pedra é aquele que terreno pedregoso que se divorcia de Deus, porque o coração ainda é de pedra. E o que está nos espinhos, que são os títulos. Empresa também, vamos lá que eu estou falando de empresa. Empresa com muito cacique, como o pessoal fala, né? Para pouco índio.
também não prospera. Ok? Então nós temos aqui são chaves bíblicas, podemos dizer assim, que realmente eu tenho que fazer meditação. Uma meditação profunda mesmo. Porque, se a gente for aqui no capítulo 4, versos 24 e 25, a medida de medir que nós temos muita, a régua de medição, né, da nossa capacidade, quando chega a nossa vez de medir com o que nós contribuímos de melhor para o bom de Deus, muitas vezes só medimos dos outros, não usamos em nós mesmos. E é a mesma régua que nós iremos utilizar no final da nossa jornada. Já mediu como você está hoje? Já mediu que você tem contribuído para a obra de Deus? Não estou falando só para a igreja, não. Não é só ação física. Porque a ação física você pode fazer a doação, dízimos, enfim. Mas tem a ação física. Você tem participado intensamente das visitas nos hospitais, visita nos presídios, ajudar o pessoal que está na rua. Não é quando você está lá, não, eu dei 50 reais para na rua, não, 10 ali, não, isso não é obra não, filho. Obra de verdade, chegar lá, sentar do lado, uma pessoa drogada. Fiz muito isso aí lá no Rio de Janeiro, fato me dá muito aqui em São Paulo. Senta do lado lá, vamos conversar. Ele paga um tempo. Você não tem tempo de falar de Deus com um cara drogado? Sentar do lado, levar um sanduíche, levar uma latinha de refrigerante lá, leva 2, você compartilha com ele. Vamos sentar aqui e vamos conversar sobre Deus. Pessoal, está aí a oportunidade. A gente vê aí uma Cracolândia crescendo, e neguinho lá, de bracinho cruzado. Eu faço a obra, eu faço a obra. Que obra? Que obra? Dentro daquele grupo, só para você sair na fotografia, nas mídias sociais. Se empenhe mais. Deixa de ter coração de pedra. E o crescimento espiritual, a gente tem que analisar a forma de contribuir para ter esse crescimento espiritual, só tem uma chave, se chama obediência. Obedecer a Ele. E ponto final. Esse é o teu crescimento espiritual. Obedecer. Ok? Até aqui está tranquilo, pessoal? Numa boa? Tranquilo? Agora que nós vamos começar a fazer tratamento. Para a gente saber como a gente pode contribuir de nosso melhor para o que é bom de Deus. Ok? Lembra que eu falei agora há pouco o pessoal das leis? Presta atenção a partir de agora. Ok? Primeiro tratamento. Vamos começar aí. Vamos aqui. Vamos fazer o quê? Uma arca. Ok? O que nós vamos colocar dentro da arca? A lei, o cajado de Araão e aquele potinho de maná, que é o pão da vida. Certo? Não é isso que ficou determinado que ficaria dentro do cajado, dentro da arca? Onde fica a arca? Lá no Santo dos Santos. Ok? O que ela representa? O coração do homem. Ok? Até aqui. Então a arca, ele é o coração. Porque o mesmo Senhor diz, eu transformarei esse coração de pedra em coração de carne e colocarei minhas leis lá dentro. Se nós vamos colocar as tábuas, o pote de pão de vida lá,
mais o cajado de Araon, ok? Então nós temos o quê? A significância que se chama coração, tá bom? O segundo tratamento, que é a mesa que ele vai fazer. O que nós estamos prontos de verdade, nós estamos prontos para servir o próximo como Cristo? Nós estamos prontos para servir ao próximo igualzinho como Cristo fez? Você já se preparou? Ou você vai no embalo dos outros? Já se preparou como Cristo para ministrar na vida do seu semelhante como ele fez? Terceiro tratamento, a menorá. São 7 hastes de luz. Essas 7 hastes de luz, nós vamos lá. A primeira haste principal, né, representa Cristo. A segunda, o emocional, familiar. O social, o espiritual, a santidade. O profissional, com a sua capacitação. O físico, que é o seu relacionamento pessoal e da igreja. Ok? Então nós vamos ter as 7 hastes ali colocadas direitinho para você, bonitinho, cada uma representa. Então nós vamos fazer a pergunta: à luz de todas essas áreas, digamos assim, de cada haste, que você representa ela, você sabe que a menorá, ela é reta. As lâmpadas estão de forma alinhada. A sua vida está em equilíbrio? A sua luz brilha igualmente em todas essas áreas? Pessoal aí perguntou da lei, está prestando atenção? Estão prestando atenção? Já já tem a brincadeira com vocês. Quarto tratamento, cobertura. Qual é a sua cobertura? Quem está sob cobertura? Pergunta clara. Você vai atrás de famoso ou de quem te edifica? Que realmente vem para te corrigir, não massagear seu ego. Quinto tratamento são as paredes do tabernáculo. Quais são as bases da sua edificação? Tanto profissional como bíblica. Quais são as bases? Eu faço cursinho online. Em qualquer faculdade só para ter o diploma. Né, hoje em dia. Antigamente não. Fiz em fulano de tal, em tal universidade, tal não sei o quê. Lá fora ainda tem isso. Aqui está se perdendo essa direção. Faz qualquer cursinho, qualquer porqueira por aí, serve. Qualquer lojinha, né? A gente fala assim, pronto, você compra lá no aplicativo e pronto, você está fazendo um curso. Qualquer curso. Quais são? Quem está edificando essas paredes na sua vida? O que a igreja tem te edificado? É só de domingo que você vai? Ou de sábado, sei lá? É só esse dia que você vai lá? Não tem mais participação? A igreja só serve para você no domingo. Só isso. Durante a semana esquece que existe. Tá, né? Sexto tratamento, o altar. O altar. Onde está o seu altar? Está lá na igreja. Não, você entendeu a pergunta. O seu altar. Está lá no meu quarto. Não, você não entendeu a pergunta.
Onde está o seu altar? Em você. Onde você edificou um altar em você? De repente você está lá no ônibus, está no metrô, está no carro, está no trânsito, está não sei aonde. Você não está no seu quarto, você não está na igreja, você precisa de um lugar onde você vai olhar para dentro e você fala, epa, aqui é meu altar. Você já edificou o seu altar dentro de você? Já te ensinaram a edificar esse altar dentro de você? O sétimo tratamento é o pátio. Qual é a extensão daquilo que você faz? Tanto profissional como para divulgar o nome de Deus. Qual é a extensão? Quais são os seus limites? Até onde você é capaz de estender para que as pessoas que te ouvem façam parte desse teu pátio, frequentem o seu pátio, e você pode falar tanto profissionalmente como pode falar de Deus para a vida deles. O oitavo e o nono tratamento é o óleo e o sacerdócio. Isso vai ficar para próximo Shabat, ok? Faz parte do próximo Shabat. Até aqui nós já temos 7 situações. A arca, a mesa dos pães, a menorá, a cobertura, paredes, o altar e o pátio. Ok? Temos aqui. Tranquilo? Ótimo. Então agora nós vamos fazer aqui uma rápida analogia. Presta atenção àquele que vocês criticaram a lei. Presta atenção. Tudo isso daqui que nós vimos até agora, vocês não veem nas igrejas por aí? Altar, menorá, ok? Mesas de pão, mesas ali, servir, as paredes, edificação, ok? Pátio. Não vê? Alguns até colocam aquela arquinha lá, ou faz uma baita de uma arca, não sei. As igrejas hoje já aprontam colocando tudo isso aqui, não é isso? Ok? Isso daqui. Está no Velho Testamento? Está no Velho Testamento. Isso aqui é lei. São representações da lei. Primeiro passo, nós já sabemos que é o quê? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito. Ei, estou tirando você do mundo. Para você entender isso daqui, você tem que sair do mundo. Entenderam? Segundo passo, ele faz a arca. Nós falamos que a arca é o coração. Não é isso? O que é que mais agride o coração? Idolatria. Não fará outros deuses ou imagem diante de mim. Não é o segundo mandamento? Não é assim que segue? Terceiro mandamento. A mesa de pães. Você está tomando o nome de Deus em vão. Lembra quando choveu o pão do maná e o pessoal criticando a Deus aqui? Deus está conosco? Eu sou o maná do pão que desce dos céus. Não foi assim que Cristo falou? E o pessoal está zombando. O pessoal está zombando do nome de Deus no dia de hoje. Fazem Santa Ceia, fazem tudo, mas ainda zombam do nome de Deus. Tomam o santo nome dele em vão. Ok? Menorá. Guardarás os meus Shabat. Os meus sábados. Não são 7 hastes. Não são 6 dias e descansa no 7º. Não é a menorá? Aqui. A cobertura. Honrar pai e mãe. Ou você nasceu de chocadeira? Quando você cresce, você chora, você tem que beber. Quem não chorou, quem não sujou as fraldas naquele negócio, e teve alguém para te dar assistência, te dar tudo, te dar educação, para que você se tornasse o que você é hoje.
Muitos ainda moram com os papais, aí mamães ainda continuam sendo dependentes deles. Aí, as paredes, quais são as tuas bases de edificação? Isso significa o quê? Dignidade. Não matarás. Outro mandamento. O altar. Não adulterará. Acabamos de falar que o que mais acontece hoje é adultério da palavra de Deus. Ok? 7, meu pátio. O que tem? Não roubar. O pátio não está grande? Aquele relacionamento, eu não vou roubar aquele tempo precioso que a pessoa me deu para falar bobagem para ela. O tempo é precioso. Nós temos que aproveitar para edificar e falar realmente de tudo aquilo que é importante. Não ficar por aí, que nem nas mídias sociais, fofocando. Fofoca não vem de Deus. Dá para você entender? Você pratica tudo isso daqui e é mandamento. E você me diz que o mandamento caducou. Está tudo aqui linkado. Tudo linkado. As leis estão aqui. As leis estão aqui. Vivas e edificadas. Reveladas em primeira mão para vocês. Então para de falar que a lei caducou. Para de dizer, Cristo cumpriu a lei. Não, nós temos ainda que cumpri-la também. Mas eu já estou livre do pecado. Mas como é que você sabe que está pecando? Se você não sabe o que é lei. Estou dando a direção recebida diretamente do Espírito Santo para a vida de vocês. Para que vocês cresçam e abençoem. Não somente recebe as bênçãos, não, pessoal. Tem gente que quer ser abençoado de manhã, de tarde e de noite, a cada hora. Apóstolo, ora por mim. Abençoa, apóstolo. Eu tenho o maior prazer em abençoar. Então tenha esse mesmo prazer em abençoar a vida do teu próximo. Não é só da tua família mesmo. Do teu inimigo também. Assim disse Cristo. O que vale a pena aquele que te ama? Olha aquele que te odeia. Abençoa grandemente. E que o Senhor os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shabbat Shalom a todos. Uma abençoadíssima semana. Amém.